A Ter a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Pessoal, bom dia a todos e a todas. É uma realidade, né, que o produtor hoje precisa de ter mais rendas mais frequentes, né, de certa forma, e isso certamente é bom para a agricultura familiar. Aqui, nessa visita a essa propriedade, nós temos uma realidade que os agricultores, eu sempre tenho dito isso nos vídeos, né, eles já fazem esse quintal agroflorestal. A única coisa que requer ainda é ter a noção de espaçamento para você consorciar essas culturas uma com a outra, para que uma não interfira na copa, né, no sombreamento, não interfira na luminosidade, não interfira no espaçamento de uma com a outra. E que o produtor também possa conciliar outras plantas anuais para a produção do próprio alimento, da própria família, e outras plantas com o objetivo para cortar e cobrir o solo. Porque essa a gente vai justificar uma coisa da cobertura que é necessária, mas que é preciso ser feita. Essas podas também precisam ser realizadas já no campo da produção de cada planta. Por exemplo, nós temos aqui mangueiras, elas precisam ser educadas em termos de poda para a produção e poda que também em certas situações essa mangueira ela é uma ótima produtora de massa para a cobertura do solo, como é o caso que o produtor fez aqui. Certo que assim, requer que faça um recorte para que essa cobertura seja melhor eficaz. E outra coisa é a questão do espaçamento. Nós temos aqui, ó, uma planta de pocã e a planta da mangueira, que necessitaria ter um espaçamento maior de uma para a outra. Por exemplo, essa aqui seria o caso de uma planta que nós iríamos cortar. Então essa planta aqui a gente iria fazer o corte dela. A planta que seria, por exemplo, no distanciamento, seria a pocã aqui. Que seria o quê? 2,5 metros de uma planta de mangueira para outra que vai produzir. Então satisfaria, né, as duas plantas com o espaçamento adequado. Aqui ela ficou um pouco sombreada com a questão do excesso de sombra da manga. Então a planta aqui, ó, ela estiolou bastante e não formou a sua copa. Então, por excesso de sombra, ela está fugindo aqui do excesso da manga. A manga ela sombreou demais e a planta está procurando a luz aqui para fazer o processo dela fisiológico. Mas já essa questão de espaçamento. Ela é um pouco bem diversa, porque o produtor pode usar de várias espécies de plantas que vão produzir, né? E dentro do espaço de uma para outra é necessário que tenha uma que vai só cortar e cobrir. Porque nós não vamos ficar carregando material para forrar lá. E nem tampouco carregar material lá para forrar aqui. Nós temos que usar os recursos locais onde a gente tiver. Por isso que a gente orienta que tem que ter plantas distribuídas na terra toda, junto com as culturas que a gente vai produzir, para que a gente não fique carregando material para cobrir lá. Por exemplo, nós vamos fazer a cobertura aqui, iria carregar desse pé de banana para forrar aqui o lugar. E lá no pé de banana? Nós não vamos ter a cobertura, entendeu? Então por isso que as culturas têm que estar intercaladas ali para você, no mesmo lugar você não precisa carregar.
um suprir a necessidade. Então o espaçamento, o arranjo tem que atender essa necessidade, né? Aqui a gente já vê um consórcio bom, porque nós temos graviola, nós temos a bananeira, nós temos o mamão, nós temos siriguela, nós temos manga, nós temos pocã, nós temos o café, tem o coco, né? O que mais? Nós temos o abacate, a laranja. Então já é um consórcio assim bem harmonioso, bem diversificado. E isso já é bom. Mas é necessário também ter um espaço maior para que isso flua em termos de produção. Porque se a planta concorrer por luz, ela vai esquecer o fruto e vai estar sempre brotando para procurar luz para formar. E a produção, ela cai porque não tem luz. Então por isso que é interessante fazer. Outra coisa é a prática da poda. Quer dizer, quando você planta uma manga que ele está no excesso de sombra, aí ele não vai produzir. Aí você tem que fazer a limpeza arquitetada, né? Para que essa planta produza. Mas nós vamos falar dessa prática aqui que o produtor já fez. Esse material que foi recortado, ele precisa ser recortado. E não pode, quer dizer, os materiais precisam ser feitos menores, né? O tamanho do corte. O que eu vou falando? Eu vou falar que pode aproveitar também dependendo da cultura, você pode usar como... Ó, uma das coisas é isso aqui, gente. Ó, vocês vão fazer o corte do material para ficar mais fino. Entendeu? É isso aqui, ó, fazer a esteira. Esse material aqui você recorta, ó. Então, pessoal, outra questão também, que se ele adotar de uma planta assim que tiver um material bom para servir de lenha, além dele aproveitar a palhada, ele pode aproveitar esse material mais lenhoso para poder fazer a queima no seu fogão a lenha também. Então, de certa forma, vai ajudar de todas as maneiras. Recortar para que forme a esteira, dominó. Lá no manejo, lá na hora que eu começar a fazer, eu vou mandar fazer um andaime. Você chega aqui e borra a planta, um andaime, bota a tábua. Você poda um lado, você organiza um lado. Pois bem, gente, um procedimento é esse aqui. Você recortar o material de forma que a lâmina de cobertura fique mais no chão. E outra forma é a seguinte, essa parte lenhosa, o produtor tem que cortar ela para fazer a cobertura como se fosse uma esteira, né? Uma esteira, né? Esse é o formato. Onde não tiver o material vegetal, você forma esse processo com os galhos, né? Onde forma a cobertura de esteira. E que facilita, né, esse processo aqui, a decomposição desse material. Depois esse procedimento que o colega está fazendo é o corte. A planta não pode ficar com esses cabides. Isso aqui chama de cabide. Aí a gente não deve deixar esses cabides aqui, ó. Ela tem que ser cortada rente, o tronco, né? E não fica essas pontas, para não prejudicar a rebrota. Ali o colega está realizando a poda. Isso, colega. É ideal também não fazer com facão, porque ela pode fazer o corte, né? E aí você lascar o lenho da planta, né? E não é muito ideal. Ideal seria uma serra, ou um motosserra ou um motopoda. Nós vamos realizar também uma poda de produção. Uma poda de produção de uma planta que está na idade de fazer isso
é realizar a limpeza. Aqui o produtor, ele fez a limpeza, precisou, não teve tempo de fazer o recorte. Ó, aqui, ó, essa limpeza interna é interessante também. Pois bem, gente, tá aí um exemplo como é que a gente deve fazer a poda de produção e de condução, né? É uma planta jovem, ainda não produziu. O produtor tem que conduzir ela num espaço que ela entre a ventilação e que você não perca essa arquitetura, né? Essa é uma poda de condução da planta jovem, que ela não frutificou ainda, que vai entrar na safra. É interessante a luminosidade pegar sempre nas folhas, né, novas. Essa poda, ela tem que ser retirada os cabides, não pode ficar essas pontas. É ideal, na hora que tiver um material mais lenhoso, o produtor usa uma serra, usa um serrote, né, para que não aconteça lascar o lenho da tronco. Depois do corte, é ideal que faça uma pasta que é chamada pasta bordaleza, que é para você fazer o pincelamento. Por que isso? Para evitar que os fungos, né, instalem nessa planta e aconteça, né, que ela adoeça os galhos dela. Então essa pasta é para isso, para ajudar a cicatrização, né? Ela vai formar essa arquitetura, e esse material que foi oriundo da poda, ele pode ser recortado. Ideal que deixe uma lâmina, né, de 5 centímetros desse material. Ele pode ser até mais esparramado aqui, forrando toda a área, o ambiente, né? E assim,
A partir daí, a cada 2 anos, o produtor observa, faz a limpeza dos galhos que estão doentes. Aqui, por exemplo, temos o ataque da antracnose, da foma, né? E foi algumas partes a gente retirou na poda, né? Aqueles galhos que estavam doentes, retirou, foi retirado, né? E o máximo, aqui, a partir dos anos seguintes, essa poda tem que ser realizada todas as plantas no mês de agosto, que é o período que a planta está lançando brotações novas, e o momento que ela concentra toda a seiva para a vegetação. É o início de um período de safra, que ela flora, a mangueira, ela chega, a floração normal é nos meses de setembro. Então, agosto, setembro, agosto você já entra fazendo a limpeza. No mês de setembro, final de setembro, ela já começa a florar para soltar frutos, né? Então você concilia poda com produção. E aí é feita essa limpeza de arquitetura, né? Fazendo o serviço todo arejado, né? Deixando a planta arejada. Circulando o ar, circula a luz para essa planta, circula a luminosidade para a própria manga e a gente harmoniza em todos os aspectos essa luminosidade, essa umidade que precisa, né? Então eu vou repassar para os nossos colegas aqui para eles fazer algumas considerações também e contribuir no vídeo. Então, pessoal, foi uma atividade bastante legal, bastante educativa, que a gente teve aqui mais uma vez com os nossos colegas Elza, Roque, Gleus. Agradecer mais uma vez a beneficiária Ângela, né, que está sempre aqui disposta a estar aprendendo e realizando também, né, porque não basta você só chegar aqui e mostrar para o produtor e quando a gente virar as costas eles não realizar. Então eles realizam as atividades que a gente passa e tem sempre a crescer, né? Ele tem essa parte aqui desse quintal que ele pode também expandir para outras áreas que ele tem, e depois dessa atividade ele já pode, assim, com conhecimento mais, no caso ela com conhecimento mais abrangido, ela poder realizar de uma maneira bem eficaz. Então, pessoal, aqui, esse bate-papo aqui no quintal da Dona Ângela, você está de parabéns, porque a gente observou aqui um consórcio, né, de mais de 8 culturas aqui no seu quintal. E aí, o que o colega Gleison reforçou bastante, essas práticas de manejo, de cuidado, e você realizando essas práticas, você só tem a ganhar, você vai aumentar a sua produção, porque a variedade de cultivo você tem aqui bastante. O quintal, aquilo que ele falou no início do vídeo, talvez faltou algumas práticas assim, de espaçamento, que faltou um pouco. Mas isso ele orientou, daqui para frente que você fazer novos plantios, você vai realizar essa prática orientada aqui pelos técnicos da Bahia Produtiva. De qualquer forma, parabéns pelo quintal, está bem diversificado e também está bem cuidado. Eu quero agradecer a todo mundo, aprendi muita coisa e vou praticar tudo. E muito obrigado por tudo. Eu quero agradecer a todos os órgãos envolvidos, a Copersuba, Grupo Banco Mundial, Bahia Produtiva e a CAR, e o governo do estado. Muito obrigada.